palavra da parte do Senhor. A Bíblia, está aqui, está trazendo a Bíblia para trazer uma palavra de deserto, mas uma palavra de esperança também. Estenda suas mãos para cá. Pastor Diogo Marques, estenda suas mãos. Senhor nosso Deus, eis aqui teu servo, o Senhor trouxe lá do Rio de Janeiro, para trazer uma palavra, para orar pelo teu povo, para fazer a diferença nessa cidade. Usa-o poderosamente, que ele possa diminuir e o Senhor vai crescer através da tua palavra. Usa como instrumento afiado em tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Pastor Diogo. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por esta honrosa oportunidade que tenho nesta tarde de poder cultuar ao Senhor com vocês e dizer que para mim é um grande prazer conhecê-los. Minha oração é que Deus continue vos preservando, que a sua família, a sua casa continue sendo alvo das bênçãos do Senhor, amém? Ao pastor Marcelo, que me recebe aqui, muito obrigado, por me conceder essa honra de poder fazer uso desta tribuna. Minha oração também é que Deus continue lhe abençoando, seu ministério continue também crescendo, e aonde o Senhor pôr as mãos e os pés, o Senhor possa lhe dar por herança, Esta mesma oração faço pelos demais pastores, obreiros e obreiras que ombram ao seu lado aqui nesta casa, que Deus possa ricamente vos abençoar. Como bem disse o pastor Marcelo, eu sou natural do Rio de Janeiro, sou carioca. Estou passando uma temporada aqui em Brasília, Estava em Goiânia, aí o pastor Saulo Matos me falou: pastor Marcelo quer te receber lá, corre para lá. Irmãos, eu vim correndo aquela estrada, cheguei aqui a tempo, e eu sei que Deus tem um recado de Deus para o seu coração nesta noite. Então abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 21, livro do Gênesis capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 14, pedi meu amigo tecladista para me ajudar, você está proibido de sair daí, se você sair daí a minha prova passa para você, e não está fácil não, eu estou no deserto, se o deserto se tiver vai ficar o dobro, não sai daí não, Deus te abençoe, tá? Dá lugar aí com força, bom? Gênesis capítulo 21, estamos debaixo de uma direção, de uma visão, e Deus vai continuar falando aos nossos corações. Está escrito: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão em um odre d'água, e os deu a Agar, e pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o seu menino e a despediu-a. E ela partiu andando, errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Pois, 16 para mim, por gentileza. Pois dizia consigo, para que eu não veja o menino morrer. E se assentou em frente dele, lançou a sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E Deus ouviu a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi e encheu o odre d'água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou, ou foi, flecheiro. Amém? Antes de você tomar o seu assento, e diga para ele: o teu deserto está no controle de Deus. Fala, pode ter saído do teu controle, mas ainda está no controle de Deus. Quem acredita nessa palavra pode liberar um glória nessa tarde. Você pode tomar o seu assento.
Estamos diante de um texto que vai descortinar e vai se tornar resposta por uma série de conflitos que estamos acostumados a ver na região da Palestina, onde os judeus em guerra com os árabes, e isso é uma guerra milenar, que dá início a este texto que acabamos de ler. Trata-se nada mais, nada menos do que os filhos de Isaac, lutando, revogando seus direitos também diante dos filhos de Ismael. É interessante, pois Abraão foi o grande patriarca dessas duas nações. Abraão, que outrora vivia na terra de Ur dos caldeus, na Mesopotâmia antiga, ele recebe a voz do Senhor, lhe convidando para uma peregrinação. Deus vai lhe dizer: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. É interessante, analisando esta chamada a este homem, Deus vai ensiná-lo a ser seletivo para chegar aonde o Senhor lhe prometeu. Então Deus está dizendo para Abraão o seguinte: eu tenho um lugar onde eu vou realizar todos os seus sonhos, mas para você chegar neste lugar, primeiro deixe a sua terra e deixe a sua parentela para trás. Eu estou pregando para um povo que vai concordar comigo que são duas coisas que tem um fortíssimo potencial de nos atrapalhar de chegar onde Deus promete: lugares e pessoas, pessoas e lugares. E Deus está dizendo para Abraão: renuncie lugares, renuncie as pessoas, para chegarem aonde eu te prometi. Eu gosto do texto, porque o texto vai dizer que o Senhor oculta a terra. O Senhor não mostra o destino aonde serão cumpridas todas as suas promessas, mas faz questão de mostrar a Abraão uma terra. E esta terra que Deus a mostra é a terra que ele não podia ficar. E eu já quero liberar uma primeira profecia de Deus para a sua vida nesta tarde. Tem horas que Deus não vai mostrar aonde nós vamos chegar, mas vai fazer questão de revelar aonde não podemos ficar. Eu vou repetir isto aqui para ver se você reage comigo. Tem horas que Deus não vai mostrar aonde vamos chegar, mas vai fazer questão de mostrar aonde não podemos ficar. Tem gente aqui se preocupando com amanhã, com coisas a se fazer, e Deus está mostrando para alguém pendências que já eram para ter sido resolvidas. E quando você romper com certos lugares, esteja pronto, porque Deus vai abrir novos horizontes para você viver coisas novas em Deus. Ele, agora ouvindo a voz do Senhor, renuncia a tudo isto e parte para esta terra. Diz a Bíblia que no versículo 6 do capítulo 12, você está me acompanhando aí, o pessoal aqui é bom da mídia, hein? Versículo 6 diz que quando ele passou por aquela terra, que era o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, estavam os cananeus na terra. Versículo 7: e apareceu o Senhor e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali o Senhor um altar que lhe aparecera. Olhe para cá. É interessante porque nesta peregrinação ele não sabe o lugar da promessa. Abraão é conhecido como o pai da fé justamente por essa atitude, porque ele não viu para crer, ele creu para ver. E pelo fato dele crer para ver, ele caminha, mesmo mais cegas, mesmo mais escuras, confiando apenas na voz que lhe conduz. Na sua imaginação, na sua mente, talvez este território seria mais um dos itinerários, mas o Senhor lhe surpreendeu dizendo: aí é o lugar que eu prometi a tua descendência. Gente, eu venho do Rio de Janeiro só para alguém entender isso aqui. Tem coisas que Deus só mostra para quem anda. Tem coisas que Deus só revela para quem caminha. E o diabo já está perdendo nessa tarde, porque você tinha tudo para parar. Você tinha tudo para estagnar, mas você rompeu a incerteza, a insegurança e resolveu caminhar mais um pouco. E eu tenho uma palavra: você está mais perto do que imagina da promessa de Deus. Bate na mão de alguém aí para ver se ele está ligado com você. Pega a mão de alguém, sacode ele até lhe dá um glória, porque eu vim do Rio para profetizar. E diga para ele: você está proibido de parar. Fala para ele, porque todas as vezes que você caminha, você está mais perto do que imagina do lugar que Deus promete. Aleluia!
A primeira coisa que Abraão vai fazer, gente, lá está escrito, é edificar ao Senhor um altar. O que é altar na Bíblia? Culto, sacrifício, louvor, adoração. Você reparou que Abraão entende de prioridade aqui? Você entendeu que o momento que ele está vivendo é de realização? Acabou de chegar onde Deus promete, mas a primeira coisa que ele faz é culto. Não é curtir o lugar, não é conhecer os vizinhos, não é levar Sara para conhecer os pontes da região. A primeira coisa que Abraão faz é culto. Duas mensagens ele tem aqui nesse texto. E a primeira mensagem é para Deus. E é Deus dizendo, ou melhor, é Abraão dizendo para Deus: o momento não rouba o lugar que o Senhor tem na minha vida. Eu estou vivendo um momento de realização, mas eu entendo que eu só cheguei aqui porque o Senhor me trouxe. E o lugar nunca será maior do que o dono desta terra. Estou pregando para alguém que precisa entender que as bênçãos que Deus te dá não pode te tirar da presença, pelo contrário, tem que te trazer para mais perto dele. Abraão está dizendo: o Senhor é a minha prioridade, independente da fase que eu estou vivendo. E a segunda mensagem que Abraão passa, gente, é para a região. Mas se tem alguém ligado para pegar comigo aqui. A segunda mensagem, meu tecladista, é para a região. E qual é a mensagem? Chegou um crente aqui. Pastor Marcelo, ao edificar altar diante de todos, ele está dizendo: respeita, porque chegou um canela de fogo aqui. Chegou um crente pentecostal assembleando aqui. A mensagem que Abraão está passando é: não vai ser o lugar que vai me fazer, mas sou eu que vou fazer o lugar. E a minha oração para... Não, levanta a mão aí que vai ser uma palavra, uma profecia. A minha oração para esses dias é que Deus te coloque em lugares altos, que Deus te proporcione lugares de destaque, mas que nunca falte em sua bagagem utensílios para se edificar altar onde seus pés pisam. Olhe para alguém e diga assim, ó, que nunca falte na sua bagagem utensílios para se edificar altar aonde os seus pés vão pisar. Diga para ele os lugares que Deus vai proporcionar a tua chegada. Fala para você trazer ele para o ambiente. É para você ser sal e luz neste ambiente. Alguém levantou a mão para dar glória. Já tem gente entendendo que Deus te levantou e te colocou em certos lugares, não para ser influenciado, mas para influenciar através da sua presença. Coloca o versículo 10 para mim, campeão. Estou chegando lá. O que está escrito aí, gente? E havia, vamos lá, e havia fome aonde, gente? Havia fome aonde? Você reparou que, pastor, se o povo não der glória, eu vou pular e vou correr aqui. Gente, ele fez o quê? Um altar naquela terra, não foi? Peraí, depois de um altar e depois de um culto desse, a minha imaginação começou a tentar discernir o futuro de Abraão. Depois desse culto vai ser o maior empresário da região. Vai ter os melhores e maiores servos. Não terá portas fechadas para ele lá. Peraí, gente, ele está edificando um altar, está trazendo Deus para lá. Só que nós somos confrontados porque olha o resultado. Olha como é que a equipe aqui de mídia boa até sublinhou, gente. É muito forte. Rapaz, se o pastor Marcelo te liberar, eu vou te contratar, eu te levar para o Rio de Janeiro comigo, hein? Olha aqui, olhe para cá. Depois do altar, não teve rede cheia, não teve porta aberta, não abriu empresa. O que aconteceu, gente? Opa, o povo aqui exegeta, aconteceu o que, gente? Fome. Que loucura, né? Eu achei que depois desse culto ele ia voar, mas olha o que acontece.
fome, deserto, crise. Não se espante. Deixa eu te entregar um negócio de Deus aqui. Eu tenho que subir nesse altar com responsabilidade. Não te espante se depois de um culto, depois de uma grande entrega, o Senhor não suprir suas necessidades. Esteja pronto para ser provado por Deus depois de um culto. E me pergunta assim, ó, por que, pastor? Vamos lá, tem gente aqui demais, vamos lá. Por que, pastor? Veio uma fome depois do culto. Porque não existe horário melhor para Deus saber se a gente cantou e pregou no culto é verdade do que depois dele. Ah, tem gente aqui comigo, ligado? Tem alguém que vive aqui? Não existe melhor momento para Deus saber se o que a gente cantou e pregou no culto é verdade do que depois dele. Abraão está no culto dizendo, o Senhor é a minha prioridade, o Senhor está em primeiro lugar. Então vamos ver como se comporta com uma fome. E detalhe, estou pregando para gente que sabe interpretar texto. O que está escrito ali? E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era... A fome tem tamanho. Cutuca alguém e diga assim, ó, a fome tem tamanho. E qual é o tamanho da fome? Vou fazer outra pergunta. Qual era o tamanho do chamado de Abraão? Em Gênesis 12, Deus disse, farei de ti uma grande nação. Deus disse para ele, olha lá, engrandecerei o teu. Então vamos lá. Se farei dele uma grande nação e engrandecerei o nome, então significa que o chamado de Abraão também é. E qual é o tamanho da fome? Você reparou que o tamanho da fome é proporcional ao chamado? Já tem gente pegando lá atrás, pastor Marcelo. Então lá vai, hein? Deus não envia luta pequena para quem Ele envolveu num grande projeto. Alguém levantou a mão para dar glória. Ei, pega a mão desse crente, ajuda o pregador, vamos lá, pega a mão dele que a gente já vai chegar lá. Vai, pega a mão dele, sacode ele aí e diga para ele, Deus não envia luta pequena para quem está envolvido num grande projeto. Diga para ele, eu sei que está difícil, fala, eu sei que está apertado, mas o nível da tua guerra, o nível do teu deserto, só está revelando o nível da honra que vai chegar. Ah, tem alguém que pode liberar 10 segundos de glória comigo aqui nessa tarde? Para cante oremaia. Ou você está achando que gigante aparece no caminho de qualquer um? Gigante só aparece no caminho de quem tem trono. Ou você acha que José foi vendido, esquecido à toa? Não, é grande desafio porque tinha uma cadeira grande esperando ele lá. E tem hora que a gente cai no erro de comparar nossa vida com a vida do vizinho. Por que para fulano é tudo mais fácil? Por que tudo para ele é com facilidade? Por que tudo para mim é debaixo de guerra, de lágrima? Vai a resposta, é porque fulano não tem a chamada que você tem. Só que Abraão não resistiu o ambiente da fome que Deus estava lhe provando e partiu para o Egito. E reparou que o texto diz que ele desceu ao Egito. Ele o que, gente? Porque ninguém que vai para o Egito sobe. O Egito está assim, ó, larga o altar porque o altar não está te rendendo nada. Larga o altar porque o altar não está te suprindo. E lá vai ele para o Egito que parece que está fornecendo o que ele precisa. Mas é uma armadilha do diabo de tirar ele do propósito. Só que não adianta, gente, quem nasceu para ser do altar não dá certo fora dele.
Eu vou repetir: quem nasceu para ser do altar, nunca dará certo fora dele. O Egito não pode suportar Abraão, porque Deus pisou lá junto com ele. Deus causou uma confusão, mas nem que seja preciso, Deus arruma a confusão, mas a gente não permanece fora do propósito. Capítulo 13 diz que ele volta para o altar. O tempo se passa, Abraão é rico, tem propriedades, mas ainda existe um vazio no seu coração. Pois o sonho de Abraão é segurar em seu braço o filho gerado de suas entranhas. E enquanto está no campo do sonho, ainda corre a possibilidade de não acontecer. Mas eu gosto porque Deus vai intervir no sonho e vai transformar um sonho em promessa. E eu estou falando para a gente que Deus hoje está pegando teus desejos, teus sonhos e vai revertê-los em promessa. Porque quando é sonho depende da ação humana, mas quando é promessa, fica tranquilo. Porque aquele que te prometeu garante. Só que existe um problema, e qual é o problema? Lidar com o tempo da promessa. E tem um detalhe, posso dar um segredo para vocês aqui? Um diamante, não uma pérola, um diamante aqui. A promessa está num campo chamado futuro. E o diabo está doido para destruir esta promessa. Só que ele é limitado, não pode ir lá no futuro estragar. Porque está intacta nas mãos de Deus. Já que ele não vai no futuro, ele tenta nos persuadir no presente a tomarmos caminhos tortuosos para que este futuro em Deus nunca chegue. Porque a única forma de diabo tirar da gente o que a gente ainda não tem é nos induzindo à precipitação. Conhece gente que se precipitou e casou errado, escolheu lugares errados, andou com gente errada, gente que tinha tudo para dar certo e viu tudo dando errado. É porque não soube esperar o tempo da promessa e se induziu à precipitação. E a precipitação é a única arma do diabo para tirar da gente o que a gente ainda não tem. Olha para ele e diga assim: você não tem ainda. Fala: você não é ainda. Diga então: guarda o teu coração, porque o que te prometeu é fiel para fazer cumprir todas as suas palavras. Sara, se achando culpada, é o caminho para o final. Vai induzi-lo a se precipitar, a deitar com Agar, a serva egípcia. E o fruto desta precipitação gera Ismael. Ismael cresce. Só que como é promessa, Deus faz Isaac nascer também. A casa está dividida, pois Abraão tem 2 filhos. E numa festa que é dada a Isaac, Ismael lhe zomba e Sara vê. Sara então chama Abraão e diz: manda embora a serva, porque de maneira alguma ele herdará com meu filho aqui. Essa palavra desce rasgando, porque por mais que Sara não tenha sentimento algum pelo menino, Abraão tem, porque ele é pai. Você já se viu nesse dilema dividido por 2 pessoas? 2 amigos brigaram e você está no meio. Se você puxar para um lado, o outro fica triste contigo. Se você puxar para o outro também fica triste. Aí você se posiciona dizendo: não vou me meter. Os 2 ficam tristes com você. Imagine Abraão agora. Só que o texto vai dizer que o Senhor bradou. Gente, aqui é a mensagem: o Senhor bradou.
dizendo: ouve a tua mulher. E por mais que fosse difícil, lá vai Abraão de madrugada, e você leu, pegando um odre e um pedaço de pão, dando a Agar, colocou o menino sobre os seus ombros e despediu ela no deserto. E não é o deserto que ela caça, alguém expulsou ela, alguém empurrou para este deserto. Os pastores, um pensamento aqui: Abraão era rico ou não, gente? Errado, ele era muito rico. E eu estou falando de Abraão, que foi o primeiro a dar dízimo. Alguém que tinha direito de escolha, mas deixou lá escolher no seu lugar. Inúmeros textos vai nos mostrar a generosidade que havia dentro do coração de Abraão. E como alguém muito rico e muito generoso vai despedir o filho no deserto, só com um pedaço de pão e água, gente? Que covardia é essa, Abraão? Gente, Jesus está aqui. O certo seria nós lermos: e despediu Abraão Ismael com servos, servas, camelos, ovelhas, ouro. Estou errado ou não? Deus mandou Ismael embora, mas não mandou embora duro. Sabe qual é o problema aqui? É que Abraão está querendo dar uma volta em Deus, porque esse deserto ele já atravessou um dia. E ele sabia que um pedaço de pão e um pouquinho d'água não seria suficiente para dois atravessar. Ainda mais um garotão de 15 anos que está com um buraco negro na barriga. Hein? Então qual é a expectativa de Abraão? Eu sei que o pão vai acabar. Eu sei que a água vai acabar. E eu não vou dar muito para acabar logo, porque acabando o pão e acabando a água, o que eles vão fazer? Opa, povo aqui é inteligente. O que eles vão fazer? Voltar. Porque na mente de Abraão, Ismael só vai dar certo se estiver debaixo da sua mão. Na mente de Abraão, Ismael só tem garantia se estiver no seu teto. Mas Deus é Deus de Ismael também. E para ele o menino só tem garantia de sucesso se estiver debaixo do seu telhado. Só que quem mandou despedir foi Deus. E deixa eu te dizer, quando Deus nos coloca no deserto, pode até alguém ter condições de fazer alguma coisa por você e não fazer. Pode ter alguém que poderia fazer mais por você e não faz. Mas quando Deus está no deserto, se prepare para você prosperar onde ninguém prospera. Pega a mão desse crente aí, porque foi pouco, glória, e eu termino para a gente orar. Pega a mão desse crente aí e diga: Abraão poderia fazer mais e não fez. Só que Abraão não sabe que se as mãos dele falham, o recurso do céu nunca vai falhar. Tem alguém para liberar um glória comigo aqui nessa tarde? Eu estou pregando para a gente, pastor Marcelo, que viu pessoas lhe vindo pelas costas. E gente que poderia fazer mais por você e não faz. E por que não fazem? Porque o prazer deles é ver você voltando. Você sabia que tem gente que parece que está agindo de generosidade, mas é ato de superioridade? Porque o orgulho dele pede ver você toda semana lá pedindo, toda semana voltando para pedir o complemento.
E lá está Abraão esperando Agar e Ismael voltar. Mas diz o texto que quando acabou a água, acabou o pão. Quando se esgota o que Abraão dá, o anjo do Senhor aparece. Se tu não der um glória, eu vou correr aqui, hein? E detalhe, ele bradou dos céus: não temas, Agar. Deus ouviu o choro do menino. Aleluia! Olhe para alguém e diga assim: ó, quando o recurso dos homens esgotam, fica tranquilo que o recurso do céu vai aparecer. Mas tu não morre nesse deserto, assim diz o Senhor dos exércitos. Está lá Abraão esperando Agar voltar, e o anjo está bradando lá do céu. E por que o anjo não chegou para falar pessoalmente? Ele grita do céu. Pergunta por quê? Porque Agar não precisava de pão e nem de água. Espera aí, gente. Você está doido, pregador? Ela está no deserto, achando que vai morrer com sede. Ela não precisa de pão, ela não precisa de água. Não, ela precisava de uma palavra. Deixa eu te dar uma senha aqui para a gente orar. Grava isso, escreve no teu Facebook, no teu status do WhatsApp. Quando Deus quiser te abençoar, Ele te dá coisas. Mas quando Deus quiser mudar a tua história, Ele te dá uma orientação e uma palavra. A viúva do azeite foi Eliseu querendo pagar a dívida. O certo é ela voltar de lá com dinheiro. Mas o que ela saiu de lá foi com uma palavra. E a palavra não fez ela só pagar a dívida, fez ela receber uma quantia para que ela se tornasse a maior empresária da região. Você recebeu que Agar no deserto não recebe pão e nem água? O que ela recebe? Palavra. E a palavra conduziu ela para o poço. Enquanto que Abrão dá se esgota, fique atento com o que Deus fala no teu deserto. Ei, Jesus, levanta a mão para receber, a gente vai orar aqui. Tem gente se apegando que o homem pode dar, mas Deus está dizendo: fica tranquilo que a minha palavra, a minha orientação vai fazer você chegar em lugares que não se esgotam. Segura a mão dele aí para ele entender o recado. Segura a mão dele para ele entender o recado. E diga para ele: você não precisa de dinheiro. Fala, tu não está precisando da cesta básica. Diga para ele: tu não está precisando do recurso do homem. Diga: tu estava precisando de uma palavra. E quem tem palavra no deserto, irmãos, tem tudo. Foi o que Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Pula dessa cadeira, por gentileza, fica de pé comigo. Me dá meu tecladista, me dá um ré maior aí, um ré com darama cheia. Isso. Repita comigo: Deus no meu deserto fará o pão e o odre se esgotar, só para um poço aparecer. Aleluia. A tua expectativa era só matar a tua sede. Deus está dizendo: não, eu vou te dar muito mais do que isso. Alguém levantou a mão para dar glória a Deus. A tua expectativa é só pagar as contas, mas Deus está dizendo: eu vou te dar muito mais do que isso. Esta tarde Deus está marcando com viradas de cativeiro, pastor Marcelo. Pastor, eu estou no deserto, eu preciso de uma virada na minha vida. Corre aqui na frente que eu quero abençoar você. Voa que eu quero orar por você. Tenho uma palavra para você. Não desanime.